E aí pessoal, tudo show? Clebson aqui trazendo mais uma aula de inglês para vocês. Um incentivo, né? Mais do que uma aula, é um incentivo para você despertar, né? Para começar os seus estudos da língua inglesa, tá? Eu lembrei dessa estrutura aqui, pessoal. Inclusive, pensando no que eu ia ensinar aqui para vocês, eu lembrei de um filme, e um desses exemplos aí é uma fala de um filme, né? Vou estar falando para vocês, tá? Eu consegui aqui um suporte para colocar o celular, fica um pouquinho melhor, né? Do que segurar na mão, fica balançando, enfim. Mas essa estrutura aqui, as long as, você tem que entender, como eu bem disse, como uma estrutura, tá? Se você for procurar o sentido, o significado de palavra por palavra, não vai fazer sentido para você, tá? Então, sempre que alguém te disser para entender como uma estrutura, um bloco ou um chunk, né? Você tem que entender dessa forma, senão não vai fazer sentido, tá? Então, as long as significa isso aqui, contanto que, enquanto, no sentido de contanto que, né? Enquanto você estiver fazendo tal coisa, outra coisa vai sempre acontecer, ou não vai acontecer. Contanto que você continue, contanto que você faça tal coisa, desculpa gente, outra coisa vai acontecer. É nesse sentido, tá? Por isso que eu coloquei aqui como segundo exemplo, é nesse sentido aqui. Você vai, às vezes, ver uma frase que tá assim e outra que tá assim, tá? Para não confundir esta palavrinha aqui com uma outra palavra da língua inglesa que tem um outro sentido, tá? Eu não vou falar aqui para vocês agora. O chunk, a estrutura é as long as, tá? Não sei se vocês já me ouviram falar aqui no canal que eu escrevi o filme Escorpião Rei e também escrevi o filme Homem-Aranha, o primeiro, né, com o Tobey Maguire. E quando envolve emoções e você colocando a mão na massa, tem coisas que até hoje eu lembro, né? A introdução do filme, as falas iniciais, e aí o narrador contando a história do filme do começo, como aquilo envolveu tanta emoção da cena do filme, como a parte sinestésica, né, de colocar a mão na massa. Até hoje eu lembro, né? Inclusive um dia desse estava passando na televisão e eu estava no meu intervalo lá no trabalho e estava em português, né? Mas eu falava na minha mente as falas todas em inglês, né? Porque esse filme primeiro que eu assisti umas 3 vezes, somente assistindo, e depois assisti outras tantas vezes estudando, né? Então, vamos lá, gente. As long as é uma estrutura completa, tá? Não traduza parte por parte, porque não vai fazer sentido. As long as significa contanto que, enquanto você fizer tal coisa, tá? Esse exemplo aqui é o que eu tirei do filme Escorpião Rei, né? Aqui ele diz assim, ó: as long as one of us still breathes, the sorcerer will die. As long as one of us still breathes, the sorcerer will die. O que é que ele está dizendo aqui? No filme, uma das últimas tribos livres, né, contrata mercenários para derrotar um tirano, né? Um tirano. E esse tirano, ele vencia todas as batalhas porque ele tinha um sorcerer, não é? Que depois descobriu-se que não era um sorcerer, era uma sorceress. Sorcerer means feiticeiro.
E sorceress, aqui seria R-E-S-S, né? Sorceress significa feiticeira, tá? No começo, eles pensam que é um homem, né? Um feiticeiro. Depois, descobre-se que é uma mulher. Inclusive, o ator principal do filme, que é o The Rock, do Dwayne Johnson, né? Ele tem um romance com a feiticeira, tá? Mas o chefe lá da última tribo livre, ou uma das últimas tribos livres, está preocupado porque esse tirano, que é o Menon, ele está derrotando todo mundo livre, né? E por que ele consegue fazer isso? Antes de ir à batalha, ele pede ao feiticeiro, né? No caso, descobre-se que é uma feiticeira, que preveja o resultado das batalhas. E aí ele vai para a batalha já sabendo que vai ganhar. Quando ele sabe que não vai ganhar, ele não vai. Percebe? É dessa forma que ele ganha todas as batalhas. E o chefe dessa tribo, né, sabe desse segredo do Menon, que ele tem um feiticeiro, né, um sorcerer, que na verdade é uma sorceress. E a única forma de derrotar o Menon, o tirano, é matando o feiticeiro. Percebe? E aí é que entra o Dwayne Johnson na história, o personagem, né? Que é o Matthias, alguma coisa assim. E o filho do rei lá dessa tribo pergunta, né? Quanto é que eles estão cobrando da gente? Aí cobra lá em pedras preciosas, enfim. E aí o pessoal meio que se revolta porque é muito dinheiro. E o rei pergunta, né? Se esses homens, né, matarem o feiticeiro, vocês vão lutar? Aí todo mundo tem aquela emoção, comoção, cena de filme, né? Aí o The Rock, do Dwayne Johnson, no personagem lá, é o Matthias, fala isso daqui. Quando ele recebe o dinheiro lá, o dinheiro não, a pedra preciosa, né? As pedras preciosas, um saquinho cheio de, acho que são rubis. E ele diz isso: As long as one of us still breathes, the sorcerer will die. Cara, isso é muito massa, né? O jeito que ele fala, percebe? E fala rápido, né? Só que é um rápido que dá pra pegar, tá? Se você treinar os seus ouvidos aí algumas vezes, dá pra pegar. As long as one of us still breathes, the sorcerer will die. Então, as long é contanto que, ou então enquanto, né? Nesse sentido pode ser enquanto, ó. Enquanto, tudo isso aqui, as long as você traduz como enquanto ou contanto que. Contanto que, ou então enquanto one of us, um de nós, still breathes, ainda respirar, the sorcerer, o feiticeiro, partícula para o futuro will, die, verbo morrer. Enquanto um de nós ainda respirar, o feiticeiro morrerá. As long as one of us still breathes, the sorcerer will die. Aqui você vai vendo que tem as ligações, né? Emendando palavras, uma na outra. Às vezes é isso que torna difícil o entendimento, né? As long as, ele não vai falar salteado assim. E aqui já emenda de novo. E aqui de novo, one of us. Aqui com um sonzinho de, como se fosse um V no lugar de F, né? Still breathes, the sorcerer will die. Aqui é a partícula para o futuro, não é? Aqui é o verbo morrer. Então, gente, eu recomendo a vocês que procurem essa cena. Bom, coloque aí, né? Pesquisem Scorpion King movie, filme, né? E vejam essa cena. Quando vocês chegarem nessa parte, que é bem no começo, né? Vocês vão lembrar dessa aula aqui. Vocês vão achar, poxa, que bacana. Vocês podem colocar em português e a legenda em inglês. Ou pode colocar o áudio em inglês com a legenda em português, ou áudio em inglês com a legenda também em inglês para você ir acompanhando. Vai depender da tua habilidade aí com o idioma, tá? Mas isso é muito legal. Você pode assistir em português primeiro e depois assistir em inglês para ter o entendimento da coisa, né? Contanto que um de nós, ó, contanto, tudo isso daqui, as long as, nesse sentido aqui, ó, contanto que um de nós ainda respire, o feiticeiro morrerá. Ou, enquanto um de nós ainda respirar, o feiticeiro morrerá, tá? Por isso que eu coloquei esses dois significados, tá? E
para você ter um entendimento mais global, tá? Porque existe uma palavra específica, não é? Desse sentido aqui, mas num outro contexto, com outro significado. Eu não vou falar para vocês para não confundir aqui, tá? O exemplo que eu coloquei abaixo começa também com as long as, não é? Com relação aos seus estudos de inglês, a sua habilidade de falar inglês, não é? Contanto que você continue praticando ou continue estudando, o seu inglês vai melhorar. Como é que eu falaria isso em inglês? Aqui, ó. As long as you keep practicing, your English will improve. As long as you keep practicing, your English will improve. Contanto que, né? Tudo isso daqui. As long as, a estrutura, o bloco, o chunk. Contanto que você continue, o verbo continua. Isso aqui é o verbo continuar, é o verbo manter. Manter no sentido de continuar, né? Continuar o quê? Continuar fazendo tal coisa. Contanto que você continue praticando, ou enquanto você continuar praticando, você pode traduzir dessa forma também. Your English will, partícula para o futuro, improve. Ao pé da letra está seu inglês melhorará. Mas ninguém fala assim, né, gente? Quando alguém falar essa frase para você, ou você ouvir, você pode traduzir como seu inglês vai melhorar, tá? Claro que existe o gonna, mas entenda que você tem que falar de uma maneira natural, não de uma maneira robótica, tá bom? É isso, gente. As long as you keep studying, as long as you keep listening to English, your English will surely improve, ok? É isso, meu povo. Fique com Deus. Até a próxima. Bye, bye.